alguém do chat consegue acertar, então. Pessoal, então, ó, a gente apresenta aproximadamente 10 trilhões de células no nosso corpo, tá? 10 trilhões. Imagine vocês com 10 trilhões de reais, o que vocês poderiam fazer? Então, a gente apresenta 10 trilhões de células. Quantas células da microbiota que a gente vai encontrar, então? São bactérias, são vírus, são protozoários, a gente vai encontrar na nossa pele, vai encontrar principalmente no nosso trato gastrointestinal. Quantas células no total vocês acham que a gente apresenta dessa, da microbiota? Quem que chuta aí? Lembrando, a gente tem 10 trilhões de células nossas. 10 elevado a 10. 10 elevado a 10 aí vai dar, deixa eu fazer as contas aqui, acho que dá 10 bilhões. Acho que é isso. É um pouquinho mais. Deixa eu ver o chat aqui, gente, travando. Vamos lá, gente. Quem mais? Chuta aí. 100 trilhões. É justamente isso. Ó. Então, acho que o Alice já sabia a resposta dessa pergunta, tá? Então, a gente vai apresentar em torno de 100 trilhões de células que vão compor a nossa microbiota. Tá? Então, a gente apresenta 10 vezes mais células que não são nossas no interior do nosso corpo do que células que são próprias. Tá? Então, por que é interessante? Por que eu quis começar com esse dado? É para demonstrar para vocês como que essa microbiota ela acaba tendo um papel extremamente importante, tá? E a gente não se sabia dela, não sabia função nenhuma dela até muito pouco tempo atrás. Tá? Esses estudos com microbiota acabam sendo muito recentes. Mas o foco hoje que a gente vai ter, então, é como que isso está relacionado, então, com o exercício físico. Tá? Então, a gente vai falar como que a microbiota intestinal ela vai estar relacionada com a influência dela com o exercício físico. Se o exercício físico também vai conseguir modular essa microbiota, então, intestinal. Então, aqui, pessoal, coloquei essa imagem aqui, tá? Aqui está de fundo, então, é uma pessoa fazendo exercício, tá? Puxando um ferro, fazendo exercício, fazendo musculação, e o intestino. Então, a gente vai ver que tem um papel bem interessante, uma ligação entre o exercício físico e essa modulação dessa microbiota que a gente apresenta. Para a gente entender melhor, então, o conteúdo dessa aula, tá? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos fisiológicos, então, da microbiota intestinal. O que seria, quais são os efeitos dessa microbiota, o que ela causa, então, no nosso corpo? Tá? Então, esses estudos da microbiota intestinal, eles são bem recentes, tá? Vocês vão começar a ver artigos que mostram que tem algum efeito a partir lá de 2005, tá? Tem um estudo bem pioneiro na área, que ele utilizou ratos, ele pegava ratos que não tinham, eles chamavam de germ-free, tá? Camundongos germ-free, que não apresentavam, então, nenhuma microbiota no seu intestino, tá? Eles eram criados como se fosse literalmente numa bolha, tá? Um ambiente completamente controlado, o ar é filtrado, e eles observavam que quando eles pegavam a microbiota, então, no caso, que estava presente nas fezes de um camundongo, que era, ele apresentava, então, a microbiota normal, colocavam nesses animais, eles ganhavam peso. Aí começou a se pensar, mas se ocorre, então, esse ganho de peso, por causa dessa colonização por essa microbiota, ela deve ter efeito em alguma coisa no corpo. Tá? Então, a gente vai ver quais seriam os efeitos fisiológicos agora que a gente vai encontrar na microbiota, então, intestinal. Tá? O foco aqui, gente, vai ser então na microbiota intestinal, mas a gente apresenta a microbiota também no trato respiratório e também, então, na pele. Tá? Só que esse não vai ser o foco, então, que a gente vai estudar hoje. Pode ser que no futuro se apresente alguns estudos que mostrem essa influência também pode ser modulada pelo exercício, mas ainda esses estudos são muito escassos. Então, atualmente a gente tem alguns estudos que vão demonstrar esse efeito, então, já no intestino. Então, qual seria o papel fisiológico da microbiota intestinal, então, na saúde e na doença? Então, vamos ver aqui quais seriam as funções normais da microbiota intestinal. Então, a microbiota intestinal vai estar relacionada com a maturação, então, do sistema imune, também com a homeostase dele. Tá? Então, o professor Jean comentou que a minha palestra está bem relacionada com o que ele falou, e isso é verdade, tá? A gente vai falar um pouco aqui também sobre como que a microbiota ela tem um papel importante na modulação do sistema imune.
A microbiota também vai estar envolvida com a proliferação de células do hospedeiro, com a vascularização, com a sinalização neuronal, tá? Com funções intestinais, então, endócrinas do intestino. Tá? Tem alguns trabalhos que mostram esse papel de uma forma muito interessante. Tá? Então, o intestino ele vai ter uma liberação de vários hormônios e a microbiota consegue modular. Tá? E esses hormônios vão estar relacionados também com a saúde e com a doença. Tem alguns estudos que demonstram, por exemplo, que quando a gente apresenta alterações da microbiota, a gente pode ter alguma propensão à osteoporose. Então, ela também está relacionada com a densidade do osso. Também com a biogênese da energia, que daí ela vai estar relacionada com o quanto do alimento que a gente consome, da nossa dieta, vai acabar sendo, então, absorvido pelo nosso corpo. A biossíntese também de vitaminas, de hormônios esteroidais e de neurotransmissores também vai ser um papel da microbiota. Tá? Então, ela vai estar envolvida em todos esses papéis também. Tá? Também com o metabolismo, então, de drogas, de xenobióticos, que seriam, então, substâncias estranhas ao nosso corpo, tá? Por exemplo, derivados de plástico, poluentes que a gente entra em contato, com componentes da dieta e também com aminoácidos de cadeia ramificada, que vão ter um papel importante em algumas doenças. Então, quais tipos de doenças que a gente pode apresentar um papel da microbiota no desenvolvimento delas? Então, esse quadrinho aqui mostra algumas dessas doenças que vão estar relacionadas. Então, a gente pode ter doenças neurológicas, psiquiátricas, respiratórias, cardiovasculares, doenças intestinais, hepáticas, autoimunes, metabólicas e também oncológicas. Então, é basicamente tudo. Tá? Então, qual é o papel da microbiota? Ele vai estar relacionado à modulação de quase todos os sistemas do nosso corpo. Tá? Então, por isso que a microbiota apresenta um papel tão importante. E a microbiota, ela apresenta uma diferença que é bem interessante. Indivíduos magros apresentam uma microbiota característica, indivíduos obesos apresentam uma microbiota característica. Indivíduos que nascem no Brasil apresentam uma microbiota do Brasil, indivíduos que nascem no norte do Brasil apresentam uma microbiota típica do norte do Brasil, indivíduos que nascem no sul do Brasil apresentam uma microbiota típica do sul do Brasil. Isso vai estar relacionado com a dieta dessa pessoa. Tá? Tem um estudo que fizeram que compararam a microbiota de um europeu com um africano. A do africano apresenta uma microbiota muito mais rica para a digestão de fibras, quanto do europeu, a microbiota que era mais rica para a digestão, por exemplo, de comidas mais processadas. Tá? Isso vai refletir, então, a dieta de cada uma dessas pessoas. Então, essa imagem, ela demonstra, então, alguns dos fatores que vão estar relacionados com a doença e com a saúde. Tá? Como é que eles vão estar modulando a microbiota. Então, alguns dos principais fatores que a gente vai apresentar. Então, a ingestão de probióticos, tá? A gente vai falar mais para frente, definir o que é um probiótico. E a ingestão, então, de fibras. Tá? Então, esses seriam os principais papéis, principais fatores que vão modular a nossa microbiota. Tá? Já tem alguns outros fatores que vão modular uma microbiota para ficar menos diversa, para ficar mais parecida com um indivíduo obeso, que podem causar, então, problemas de saúde. Então, por exemplo, a ingesta de açúcar, tá? Principalmente frutose, tá? Quem gosta de Coca-Cola aí, que tem bastante frutose, tá? Quem gosta de comida processada, tem bastante frutose, principalmente. Isso modula, então, a microbiota para ter efeitos maléficos para a nossa saúde. Consumo excessivo de proteínas, tá? Também pode ter um papel danoso para a nossa saúde, porque você vai diminuir, quando você aumenta o consumo de proteínas, você diminui de outros macronutrientes, normalmente é de carboidrato, tá? E os carboidratos, principalmente fibras, que vão estar mais relacionados com a modulação da microbiota. Antibióticos, tá? Esse também é outro fator interessante. Então, a pessoa que acaba tendo que utilizar muito antibiótico, também vai ter um efeito negativo sobre sua microbiota, isso pode levar, então, a problemas de saúde. Quais seriam, então, esses problemas que a gente vai apresentar aqui, gente? Então, por exemplo, resistência à insulina, tá, que pode estar relacionado daí já com a obesidade, aumento do risco, então, de diarreia, tá, inflamação intestinal, aumento, então, do risco de doenças
cardiovasculares, tá? Também tem alguns estudos que mostram até um declínio, então, cognitivo. Então, vai estar relacionado com ansiedade, com depressão, às vezes com problemas de memória e tudo mais. Enquanto que a ingestão, então, desses fatores benéficos, como, por exemplo, probióticos e fibras, ela vai estar relacionada, então, com a menor inflamação no intestino, a melhora na acessibilidade à insulina, também o risco reduzido, então, de várias infecções. Então, papel fisiológico da microbiota, ela vai afetar praticamente todo o corpo inteiro. Isso que eu quero que vocês armazenem dessa figura, então, que eu demonstrei aqui. Só que a microbiota, então, ela vai variar de acordo com a região do trato gastrointestinal que a gente apresentar. Tá? Então, se está estudando uma região específica, ela vai apresentar uma composição específica da sua microbiota. Tá? Vamos analisar, então, aqui nessa imagem. Então, no esôfago, pH, então, maior que 4. Então, a gente vai apresentar bastante os gêneros, bacteroides, Gemella, Megaspera, Pseudomonas, Brevotella, tá? Só que isso também apresenta uma grande variação, tá, gente? Principalmente quando a gente pensa em gênero, espécie, cada indivíduo acaba sendo bem único, tá? Porque isso vai depender, basicamente, toda a vida da pessoa vai estar relacionada, vai condizer com como vai ser a microbiota daquela pessoa, tá? É algo muito individual. No estômago, tu vai ter um pH 2, então a gente vai apresentar já os gêneros Streptococcus, Lactobacillus, Prevotella, Enterococcus, tá? No intestino, então, a Delgado, Bacillus, o Seco. A gente vai apresentar outros gêneros também, Lacnospora, Roseburia, Ustrivibrio, Ruminococcus. Então, apresenta uma grande variação desses gêneros de microbiota, dependendo do local então, que a gente está estudando no nosso organismo. Tá? E por último, então, no colo, lá no intestino grosso, com bacteroides, Clostridium, Prevotella, Porphyromonas, Eubacterium, entre outros. Tá? Então, dependendo do local que a gente está estudando, no trato gastrointestinal, vai ter uma diferença, então, na composição da microbiota. Uma coisa que é muito interessante, pessoal, é que a diversidade, então, da microbiota intestinal, ela vai variar conforme nossos estágios de vida. Tá? Isso depende, então, se a gente está na nossa infância, se a gente está na vida adulta, se a gente está, então, na nossa velhice. Tá? Mas algumas características, elas vão apresentar, elas são mantidas. Tá? Então, esse gráfico, ele demonstra essa diversidade, essa abundância, tá? Conforme a nossa vida. Então, dois filos vão apresentar uma maior abundância. Bacteroidetes e Firmicutes. Tá? Então, esses são os dois filos que vão apresentar uma maior abundância durante a nossa vida. Mas vamos analisar, então, melhor esse gráfico para a gente poder entender como que essa mudança, então, como essa abundância, ela está relacionada com o padrão, com cada fase de vida. Então, na nossa infância, tá? Então, aqui a gente está durante a amamentação. Então, a gente apresenta uma grande quantidade de proteobactéria, tá? Que é esse aqui, tá em rosa, tá? Esse rosa mais forte. E também uma quantidade considerável então, de Firmicutes, tá? Que seria, então, isso a gente vai apresentar durante a nossa amamentação. Mas observe, então, já durante o desmame, então, apresenta uma maior concentração de actinobactéria, a lactobactéria já diminui, ocorre um aumento na abundância, então, de Firmicutes. E a gente já começa a ter um pouquinho mais, um aumento também de bacteroidetes. Tá? Durante, então, o desmame, tá? Já começam a aparecer uma maior abundância. Quando a gente começa, então, a ingerir comidas sólidas, então, a lactobactéria já diminui bastante, sua abundância relativa. A actinobactéria já começa a ter uma diminuição nessa abundância relativa, a gente apresenta um maior aumento da abundância, então, de bacteroidetes. Esse padrão, então, ele vai se manter, durante a vida adulta, ele se mantém
de uma forma, ele vai se manter de uma forma igualitária, tá? Durante toda a nossa vida adulta, esse padrão de abundância ele se mantém. Então a gente vai apresentar um aumento na abundância de firmicutes e um menor percentual, então, de bacteroidetes. Tá? Então esses são os dois filos principais que a gente vai apresentar durante toda a nossa vida adulta. Tá? Título de curiosidade, pessoal, lactobacilos são firmicutes. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala, vocês vão em algum local, você tem que tomar um iogurte que tem lactobacilos vivos. Tá? Vocês estão modulando, então, essa microbiota do filo firmicutes. Só que observe que tem algumas variações, tá? Isso vai depender do tipo da dieta da pessoa. Então, aqui, a gente vê um período de tempo maior. Mas, no período de 24 horas, a gente apresenta variações. Tá? Então, tem picos de bacteroidetes, depois diminuem, com picos, então, intervalados de firmicutes. Tá? Então, essa variedade, essa abundância, ela varia conforme o nosso dia. Tá? Não é uma coisa que é fixa. Isso vai depender do quê? Da nossa alimentação. Tá? Sempre vai depender, então, da nossa alimentação e também de outros fatores. Aqui nesse gráfico ele também mostra uma dieta, então, rica em proteínas. Daí a gente vai apresentar um aumento da abundância de bacteroidetes e uma diminuição, então, de firmicutes. Aqui vai ser importante, pessoal, que eu vou mostrar depois um artigo que é relacionado com o tipo de dieta também e o tipo de exercício. Tá? Por exemplo, a gente vai pensar em bodybuilder. Ele tem uma dieta muito mais rica em proteína. Isso também vai afetar a sua composição, então, da sua microbiota. E já, então, na velhice, a gente apresenta um aumento da abundância de bacteroidetes e diminuição, então, de firmicutes. E esses seriam os padrões que a gente vai apresentar, então, de microbiota conforme a nossa vida. Por que a microbiota, então, ela apresenta um papel importante? Como que ela consegue modular esses vários sistemas que a gente vai encontrar, então, no nosso corpo? Tá? Aqui, pessoal, essa figura aqui, ela é bem complexa. Tá? Observe que ela apresenta uma grande quantidade de vias. O que eu quero demonstrar aqui, eu quero que vocês foquem, são somente, então, no que está marcado com esse quadrado, esse retângulo aqui em azul. Tá? Então, são os metabólitos-chave para a gente entender o efeito, então, da microbiota intestinal. Então, a microbiota intestinal vai degradar as fibras e os carboidratos da dieta por meio, então, da fermentação. Tá? Então, ela vai fermentar essas fibras, esses carboidratos. E isso vai dar origem, então, ao que a gente vai chamar, então, de ácidos graxos de cadeia curta. Tá? Então, o que são ácidos graxos de cadeia curta? Então, são ácidos graxos que vão apresentar até 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá? Quando você apresentar uma cadeia, então, de carbonos pequena, vai ser diferente, por exemplo, de alguns ácidos de cadeia longa. Tá? A gente pode ter, por exemplo, o ácido palmítico, que vai apresentar 16. Então, um ácido muito maior apresenta uma cadeia de carbonos muito maior. Por que isso acaba sendo importante? Um ácido graxo de cadeia longa, tá, vai ser a gordura que a gente está acostumado a ver. Tá? Ela vai ter as características de gordura, vai ser hidrofóbica e tudo mais. Já os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão apresentar algumas características um pouco diferentes. A gente vai apresentar aqui 3 ácidos graxos de cadeia curta, que são os mais importantes. O acetato, vai apresentar então 2 carbonos. O propionato, que vai apresentar 3 carbonos. E o butirato, que vai apresentar então 4 carbonos. Esses ácidos graxos, eles conseguem então modular algumas regiões do corpo, como por exemplo o cérebro. Tá? E aí a gente vai ter alguns efeitos interessantes, como modulação, por exemplo, da fome. Tá? Então, são metabólitos-chave que são produzidos pela microbiota. Um outro metabólito-chave é o lipopolissacarídeo, tá? O LPS. Esse lipopolissacarídeo, ele vai estar relacionado com inflamação, tá? Com modulação, então, do sistema imune. E indivíduos obesos apresentam uma maior liberação de lipopolissacarídeo, aumentando, então, a sua inflamação, tá? Como, por exemplo, o professor já comentou antes. E isso pode estar relacionado, então, com a gênese de doenças como a obesidade. Já os ácidos graxos de cadeia curta, eles estão relacionados com a saúde, com a melhora, então, do metabolismo. Então, preste atenção nesses metabólitos, tá? Principalmente os ácidos graxos de cadeia curta. A gente vai voltar a falar deles mais para frente.
Quando que a microbiota, então, começa a influenciar a nossa vida? Tá? A microbiota só vai afetar quando está na vida adulta, antes ela não afeta. Tá? A gente falou bastante até agora, pessoal, tá? Vocês viram bastante durante o curso, sobre efeitos, então, de programação, tá? Então, de programação metabólica. E a microbiota não é diferente em relação a isso. Ela vai ter efeitos também que são programantes, que vão determinar, então, como vai ser a nossa saúde quando a gente estiver na nossa vida adulta. Quando que, então, a microbiota começa a afetar a nossa vida? Quando a gente está no útero. Tá? Então, é bem cedo. Tá? Vocês ainda estão no útero da mãe de vocês e vocês já estão sendo modulados pela microbiota. Tá? Então, a microbiota materna, tá? Que a gente vai ter efeitos de pré-probióticos. Tá? Então, por exemplo, aqui vai ser o que a mãe, a gestante, ingere. Isso já vai modular a nossa microbiota quando a gente está lá durante a vida uterina ainda. Tá? De que forma? Então, vamos pensar aqui. Essa imagem que está demonstrando, então, as origens bacterianas que a gente vai apresentar. Então, no útero, a placenta, tá? Ela pode ter, então, não necessariamente a gente vai ter uma microbiota no interior da placenta, mas alguns artigos mostram que tem DNA bacteriano, que isso já consegue modular, então, a gente já começa a surtir os efeitos, então, da microbiota. Da onde que vem, então, esse DNA bacteriano, esses restos de bactérias? Vem de via oral, tá? Ou de via vaginal, ou de via também intestinal. Então, esse pode chegar na placenta e também no líquido amniótico. Então, aqui já começa a nossa modulação pela microbiota. No nascimento, aqui tem um papel extremamente interessante da microbiota. Tá? Eu vou até sair um pouquinho da apresentação, pessoal, quero ver o que vocês vão falar então no grupo, no chat. Quem aqui tem problema de bronquite ou de asma durante a sua infância, a sua adolescência? Tá? Quem tiver pode aí se manifestar. Aqui que vocês vão falar. Então, pessoal, eu tive bronquite, tá? Já fiquei internado por causa disso, já tive um monte de problema. Quem aqui então vocês que responderam, vocês nasceram de cesárea ou de parto normal? Tem uma relação bem interessante, tá? Quem nasce de cesárea tem uma maior predisposição a ter o risco, então, de doenças imunes, como, por exemplo, asma, como, por exemplo, bronquite, está bem relacionado. Então, quando uma criança nasce, então, de cesárea, ela tem uma predisposição para ter asma, para ter bronquite, para ter rinite, para ter sinusite e tudo mais. O que isso está relacionado, então, com o equívoco que várias pessoas colocaram, então, pessoas colocaram cesárea, tem várias pessoas também colocaram que nasceram, então, também que tiveram bronquite e tudo mais, tá? Então, essas doenças com a forma de nascimento da pessoa. Tem um estudo muito interessante que foi feito pela Universidade de Nova York, que eles pegaram, então, crianças que nasceram de cesárea e pegaram os fluidos vaginais da mãe e passaram na criança, tá? Como se desse um banho nela. E observaram, então, que essas crianças, quando tinham 3, 4 anos, apresentavam um menor índice de asma, de bronquite, de rinite, de sinusite, entre outras doenças respiratórias. Tá? Por quê? Porque essa microbiota apresentava uma maior diversidade, tá? Que a criança que nasce de cesárea, o problema ela nasce no ambiente estéril. Se ela nasce no ambiente estéril, a microbiota dela vai ser menos, apresentar uma menor abundância, tá? Menor diversidade, e isso que pode causar vários dos problemas derivados dessa microbiota alterada. Tá? Então, aqui, logo no início da vida, a criança passa pelo parto, tem a forma de nascimento pelo parto normal, ela é contaminada pela microbiota vaginal da mãe. Aí aqui a gente vai ter os efeitos, tá? Na microbiota intestinal, o que isso pode causar como consequências da saúde. O que a gente vai chamar então de normobiose ou biose. Então, a maturação normal das funções fisiológicas, como funções metabólicas ou também da imunidade. E a disbiose, que daí pode causar doenças a curto prazo,
tá? Como, por exemplo, sepsis neonatal, isso daqui acaba sendo um pouco mais raro. E o que é mais importante para a gente são doenças, então, crônicas, tá? Como, por exemplo, alergia, daí entra asma, entra bronquite, entre outras doenças. Doenças intestinais, obesidade, doenças metabólicas, tá? Tem até um link também com o autismo, tá? Mas esse link ainda é muito pouco explorado. Então, nosso início de vida, a microbiota que a gente tem vai afetar muito quais doenças que a gente pode ter durante a nossa vida adulta. Isso que eu gostaria que vocês levassem, então, dessa figura. Vamos falar, então, um pouquinho, pessoal, como que a gente consegue modular, então, a nossa microbiota intestinal, tá? Eu falei aqui nessa imagem, então, que a gente pode ter pré e probióticos que vão modular, por exemplo, a microbiota da gestante. Mas o que seria isso, então? Então, pré-bióticos são substratos que são utilizados pelos micro-organismos dos hospedeiros, que conferem, então, benefícios de saúde. Então, normalmente são fibras fermentáveis, tá? Então, são fibras que a pessoa ingere que vão causar benefícios. Já probióticos, o que seriam? Então, são micro-organismos vivos, que vão alterar a composição da microbiota e conferem benefícios de saúde. Tá? Então, a diferença do pré e probiótico, o pré é a fibra que vai modular, então, esses micro-organismos, enquanto que o probiótico é o micro-organismo diretamente. Normalmente, eles são ingeridos, então, ou na forma de suplemento, tá? Se for na farmácia, vão ver que tem uma grande quantidade. Tem diferentes tipos também de probióticos. E também iogurtes. Tá? Então, vai ter lá os iogurtes com lactobacilos vivos ou com outro micro-organismo vivo. Então, são probióticos. A gente vai apresentar também esse biótico, que dá uma mistura. Tá? Pega o iogurte, coloca umas fibras e alguns os micro-organismos vivos, você tem um sibiótico. Essa que seria a ideia, então. Eles são bem consumidos hoje em dia, porque o pessoal, a gente vê que tem melhoras na saúde, causadas, então, pelo consumo desses moduladores, tá? Da microbiota intestinal. Então, por que a gente consegue utilizar, então, a microbiota, tá? Ela consegue ter efeitos na saúde, tá? Então, vamos pensar assim, tô com uma doença X, eu quero tratar a minha microbiota. Eu vou conseguir tratar? Tá? Então, a gente chegou num nível de conhecimento que a gente pode fazer isso? A resposta é sim, mas depende da doença que a gente está estudando. Um exemplo que é bem interessante, que mostra como essa modulação da microbiota consegue alterar, pode estar relacionado, então, com doenças, tá? Na infecção dessa bactéria chamada Clostridium difficile, tá? É uma infecção que é extremamente difícil de tratar, e se você utiliza antibióticos, você mata a microbiota boa, esse Clostridium difficile se prolifera, e a pessoa fica pior ainda, tá? Ela pode ter, por exemplo, uma diarreia sanguinolenta, ela pode ter várias dores, ela pode ter colite, então é uma bactéria bem chata de tratar. Como que a gente trata ela? Então, transplante fecal, tá? Então, só a título de curiosidade, aqui a gente tem aqui algumas seringas, tá? Que tem fezes de doadores saudáveis, e aqui a gente faz como se fosse um shake, tá? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que vai lá na academia, pega a shakeira e toma whey, tá? Então, vamos tomar como se fosse um shake de fezes, tá? Seria a ideia mais ou menos assim. O que a gente consegue fazer com isso? Então, a gente pega as fezes de um doador saudável, tá? Faz cápsulas, tá, gente? Ninguém vai ingerir as fezes, tá? Você toma cápsulas, ou você pode ingerir por via nasal, por via oral, por via anal, tá? E essas bactérias, esses micro-organismos que estão nessas fezes desse doador saudável, elas vão restaurar a microbiota normal dessa pessoa, e a gente vai ter a cura dessa infecção, tá? É uma forma que já é utilizada clinicamente. Uma outra doença que é tratada, então, já tem estudos clínicos demonstrando eficácia, então, se uma pessoa apresenta autoimunidade contra as ilhotas pancreáticas, que pode desenvolver o diabetes tipo 1, a suplementação com probióticos durante o início da vida pode prevenir ou melhorar essa autoimunidade. Então, a pessoa pode ter uma amenização de um quadro de diabetes tipo 1. Mas existem tratamentos que estão tentando ver se é eficaz no caso da aterosclerose, caso de ansiedade, câncer
também a adiposidade em geral. Tá? Então, essas são várias patologias que tem estudos sendo feitos para demonstrar uma eficácia da microbiota. E aí, gente, quem de vocês aceitaria aqui fazer um transplante fecal para fazer um tratamento de uma doença, tá? É algo que a gente pensa que é meio até estranho, mas que tem potencial terapêutico. Mas já falei bastante, então, de microbiota. Então, vamos para uma das perguntas-chave que a gente vai ter, então, nessa palestra. Então, a primeira pergunta. Poderia o exercício físico modular a microbiota intestinal? Então, essa é uma das perguntas que eu quero responder para vocês, tá? E vou mostrar evidências, e daí vocês vão dizer para mim se vocês realmente concordam, sim, é verdade, o exercício consegue modular, ou se não, o exercício não consegue, tá? Então, essa é uma das perguntas-chave que eu quero conversar com vocês hoje, tá? O exercício consegue modular, então, a microbiota intestinal. Como que a gente vai saber isso, então? Então, primeiro, vamos ver evidências em estudos com humanos, tá? A gente vai ver evidências com estudos com humanos e também em animais, tá? Em humanos, a gente apresenta um resultado que a translação dele é muito mais fácil, só que a forma que a gente pode controlar o experimento é mais difícil, e em animais a gente consegue explorar mais, só que a translação dos resultados acaba sendo mais difícil. Por isso é bom a gente analisar as evidências, então, em ambos esses estudos. Tá? Então, vamos ver, então, quais estudos humanos conseguem demonstrar para a gente se o exercício físico consegue, então, modular a microbiota intestinal. Então, esse estudo aqui, tá? É um estudo, então, que ele foi feito, então, com crianças obesas, tá? Então, nesse caso, o estudo, ele analisou, ele fez exercício de força, que foi combinado, então, com exercício aeróbico, tá? O artigo, ele não fala claramente como que foi feito esse exercício. Então, ele apresenta 12 semanas, então, de duração. Então, nesse caso, são somente, então, crianças obesas. Vamos analisar, então, pessoal, algum desses gráficos que esse estudo apresentou para a gente entender melhor quais foram as conclusões, então, desse estudo. Então, aqui a gente apresenta esse grupo aqui, HC, seria um controle, tá? Seria só um grupo que não fez nada, só para a comparação. Aqui a gente apresenta, então, o grupo obeso e o grupo exercitado, tá? Aqui é antes do exercício e após o exercício. Tá? Então, aqui ele está demonstrando vários filos e quais seriam as proporções deles nesses indivíduos. Então, como a gente já viu um pouco antes, tá, pessoal, a maior prevalência, então, é de Firmicutes e de bacteroidetes. Isso não muda em nenhum dos grupos. Tá? O que esse estudo mostra de interessante, que eu queria mostrar para vocês, deixa eu dar um zoom aqui. Então, quando eles avaliam se houve diferença depois, eles fizeram um treinamento, depois pegaram as fezes desses indivíduos e analisaram, fizeram um sequenciamento para ver qual que era a prevalência, então, a diversidade da microbiota desses indivíduos. Tá? Quando eles avaliaram as Firmicutes, não teve diferença. Quando eles analisaram bacteroidetes, não houve diferença também. Então, esses dois filos que são os mais importantes, maior distribuição, não houve diferença nenhuma. Mas eles observaram diferenças em proteobactéria, tá? E também em actinobactéria. Então, são dois filos com uma abundância menor, mas que eles mostram alguns efeitos, então, interessantes. Então, no início do tratamento, antes do exercício físico, o que eles observaram? Que os indivíduos, então, normais, tá? Então, no caso, não seriam obesos, eles apresentam uma menor... isso voltou. Eles apresentam, então, uma menor percentual relativo de proteobactéria quando comparado aos indivíduos obesos. E o exercício físico, depois de 12 semanas, então a gente tem aqui o grupo obeso, que foi exercitado, então comparem com o grupo controle. Ele normalizou esse filo, tá? Então está demonstrando que o exercício físico diretamente ele conseguiu modular a composição da microbiota. Em actinobactéria, eles observam que indivíduos obesos apresentam uma menor prevalência
uma menor diversidade, então, de actinobactéria comparado a indivíduos, então, normais. Então, quais seriam as conclusões que a gente observa desse estudo? Uma maior percentual de proteobactéria em indivíduos obesos, tá? Nesse caso, em crianças obesas, um menor percentual de actinobactéria, e que o exercício, então, corrigiu esse aumento de proteobactéria. Então, eles discutem que proteobactéria pode ser um dos filos que pode ser modulado pelo exercício, mas não se sabe ainda como e de que forma. Tá? Só que esse exercício conseguiu modular, então, esse filo. E o que é interessante é que eles observaram que com a diminuição de proteobactéria, nos indivíduos exercitados, houve uma diminuição então, do perfil inflamatório. Tá? Então, houve uma melhora da inflamação. Então, o exercício foi benéfico para essas crianças. Tá? Então, aqui, primeira evidência. O exercício, pelo menos em crianças, nesse estudo demonstrou uma modulação da microbiota que foi benéfica para o perfil inflamatório delas. Segundo estudo. Então, esse estudo ele está trabalhando com adolescentes sobrepesados. Tá? E eles avaliaram, então, a perda de peso e a composição da microbiota. Então, foi causada, então, por dois fatores. Aqui é exercício físico associado à restrição calórica. Então, foram adolescentes sobrepesados que fizeram exercício moderado de 3 a 5 vezes por semana. Tá? Durante 10 semanas, que foi, então, o tempo de duração do exercício. E eles tiveram também uma restrição calórica de 10 a 40% associada, então, ao exercício. Esses gráficos aqui, pessoal, são gráficos, então, de correlação. Então, o que eles observam? Que a quantidade de perda de peso está relacionada, então, com a modulação positiva ou negativa de determinadas espécies ou gêneros de bactérias. Então, por exemplo, os lactobacilos. Houve, então, uma correlação positiva com o ganho de peso e a presença, então, de lactobacilos nas fezes desses indivíduos. Então, o que significa na prática? Quando o indivíduo que perdeu mais peso, apresenta uma maior concentração, então, de lactobacilos. Então, nesse caso, a perda de peso e a restrição calórica levou ao aumento da abundância dos lactobacilos. O contrário é observado, então, nesse outro grupo, que é a Escherichia coli. Tá? Então, conforme a menor perda de peso foi relacionada, teve uma correlação, então, a maior perda de peso, uma correlação negativa, com a maior prevalência, então, da Escherichia coli. Tá? Então, indivíduos que perderam menos peso apresentaram uma maior percentual de Escherichia coli. Enquanto que o grupo dos bacteroides, que é outro gênero, vai apresentar um aumento da prevalência desse gênero foi correlacionada com uma maior perda de peso. O que eles observaram interessante nesse estudo também, tá? E aqui é uma tabela, pessoal, tá? Que mostra, então, vários grupos diferentes. Então, Bacteroides fragilis, Clostridium lepton, Lactobacillus, Escherichia coli, Bifidobacterium, tá? Então, vários e vários grupos de bactérias. Eles viram que tiveram indivíduos que perderam pouco peso e indivíduos que perderam muito peso. O grupo que perdeu pouco peso, então, eles classificaram então, como indivíduos que perderam menos que 2 quilos. Eles observaram, então, que não houve diferença em nenhuma das populações dessas bactérias do grupo que perdeu pouco peso. Tá? Então, o grupo que perdeu pouco peso teve mudança nenhuma na sua composição da microbiota. Tá? Então, ficou praticamente como era anteriormente. Mas o grupo que perdeu mais peso, ele teve algo bem interessante. Tá? Então, nesse caso, eles colocaram indivíduos que perderam mais de 4 kg de peso. Eles viram que apresentam, então, uma variação na prevalência, então, de bacteroides frágiles, Clostridium colitis. Também de lactobacilos, tá? Que estão demarcados aqui com esse quadrado. Então, o grupo que perdeu mais peso apresentou mudanças na microbiota, enquanto que o grupo que perdeu pouco peso não houve mudanças. Tá? Outra bactéria que apresentou uma diferença é o Bifidobacterium longo. Então, isso demonstra que a quantidade de perda de peso é importante para
que ocorrem, então, mudanças na microbiota, que são derivadas, então, pelo exercício. Tá? Nesse trabalho é um pouco mais difícil a gente conseguir distinguir o efeito da dieta e do exercício, porque eles não controlam isso no trabalho, eles simplesmente dividem indivíduos que perderam pouco peso e indivíduos que perderam muito peso. Tá? Então, isso é uma das falhas do trabalho, a gente não consegue atribuir o efeito completamente então, ao exercício. Então, até agora a gente viu, pessoal, que em crianças a gente apresenta um efeito da modulação do exercício, e em adolescente a gente também pode apresentar esse efeito. Em idosos, será que existe um efeito também? Tá? Então, esse exercício, tá? Foi esse trabalho demonstrou, então, foi o exercício aeróbico, tá? Em homens idosos. Tá? E quais alterações, então, que ele causou na microbiota. Quais seriam as características, então, desse exercício? Então, exercício de 5 semanas de duração e de 60% do VO2 máximo até 75% do VO2 máximo. Então, classifica como exercício moderado. Eles observaram, então, que os controles, que os indivíduos exercitados apresentaram, então, uma diminuição da abundância relativa em 2 gêneros bacterianos que apresentaram um efeito bem interessante. Esse gênero, Oscillospira, tá? Então está aumentado em indivíduos exercitados, e esse outro gênero, que é o Clostridium difficile, que eu até comentei que é o que você faz transplante de fezes, ele apresentou uma diminuição, então, em indivíduos exercitados. Esses 2 gêneros, então, quando eles compararam com os parâmetros metabólicos desses pacientes, desses idosos, eles observaram algo bem interessante. Então, aqui o Oscillospira está aumentado e o Clostridium difficile está diminuído. Então, o aumento do Oscillospira está relacionado com uma menor percentual de gordura corporal, tá? Um aumento do colesterol total, que nesse caso provavelmente é causado pelo aumento do colesterol HDL, e uma diminuição da hemoglobina glicada, tá? Que vai estar relacionado principalmente então com seus níveis de açúcar no sangue. Então são efeitos metabólicos benéficos. Então o aumento desse gênero em idosos teve efeitos positivos para a saúde então dessas pessoas. Enquanto que a diminuição, então, de Clostridium difficile também apresentou efeitos benéficos para os hospedeiros, tá? As pessoas que, então, fizeram esse exercício. Tá? Alguns desses efeitos, então, uma diminuição do colesterol total, uma diminuição do colesterol LDL, tá? Uma melhora, então, também na quantidade de gordura. Então, vários desses efeitos eles conseguiram correlacionar com esses 2 gêneros em específico. Então, nesse estudo, o Oscillospira foi correlacionado com a melhora nos parâmetros metabólicos, enquanto que esse aumento de Oscillospira, enquanto que a diminuição de Clostridium difficile foi relacionada, então, com a melhora também nesses parâmetros metabólicos, tá? Então, indivíduos, por exemplo, que apresentam uma maior percentual de Clostridium difficile já vão ter uma piora desses parâmetros metabólicos, tá? Aumento, por exemplo, do colesterol total, aumento do colesterol LDL, diminuição do colesterol HDL e tudo mais, tá? Então, teve um efeito metabólico interessante nesses indivíduos. Então, aqui a gente observa algumas evidências também em idosos. E esse último artigo aqui que eu quero mostrar para vocês, pessoal, em humanos, ele é bem interessante, tá? E ele vai pegar bem nessa porção do exercício físico, tá? Aqui eles compararam, então, indivíduos controles sedentários, indivíduos bodybuilder, tá? Aqui eles não falam se eles são necessariamente, então, fisiculturistas ou se seriam, por exemplo, esse tipo de bodybuilder que compete, por exemplo, naquele Ironman, entre homens que eles pegam um monte de peso e ficam esse tipo de competição, tá? Ele não faz essa distinção no artigo. E também corredores, então, de elite. Tá? Então, nesse caso aqui, são
controles, então, pessoas, os bodybuilders, e os corredores de elite. Esse primeiro gráfico, ele mostra, então, o percentual de energia que é derivado, então, de macronutrientes em diferentes tipos de esportes. Então, o bodybuilder apresenta uma menor ingesta de carboidratos, tá? Então, apresenta um menor percentual dessa energia derivada de carboidratos, mas apresenta um aumento significativo na ingestão, então, de proteínas. Tá? Enquanto que, em relação à quantidade de gordura, nenhum desses grupos apresenta diferença. O que a gente pode entender aqui? Então, os bodybuilders apresentam um aumento da sua ingesta, seu percentual de energia retirado da dieta por meio, então, de proteína, que é algo esperado, tá? É algo que é esperado considerando a profissão deles. Nesse caso aqui, essa tabela mostra também algumas das características entre esses grupos diferentes. Então, a idade média dos controles foi em torno de 26 anos, bodybuilders 25 anos, enquanto que os corredores de elite, então, 25 anos. Ele também dá um dado de quantidade média da carreira desses indivíduos. Tá? Então, os dois grupos que fazem esses exercícios, aproximadamente 7 anos e meio. O índice de massa corporal, IMC, então, nos controles aqui a gente vê que a média já dá como se eles fossem sobrepesados, tá? Maior que 25. Nos bodybuilders a gente apresenta então 28. Tá? Aqui no caso, o IMC não é uma medida muito boa, porque eles podem apresentar maior quantidade então, de massa magra, que vai levar a um aumento de peso, enquanto que nos corredores de elite, então 20. Então seriam indivíduos normais. Quantidade, então, de tecido magro. Então, nos bodybuilders, apresenta em média 70 quilos, e nos corredores, então, longa distância, aproximadamente 50 quilos. Tá? Então, eles apresentam uma menor quantidade de massa magra comparada aos bodybuilders. O que é interessante também, que é a percentual então, de gordura, nos indivíduos controles em torno de 20%, 20 quilos, bodybuilders em torno de 11 quilos, 12 quilos, nos corredores de distância, então, aproximadamente 6 quilos. Tá? Então, são grupos que apresentam parâmetros morfométricos bem distintos. O que esse estudo, então, conseguiu visualizar? Esse gráfico aqui, pessoal, então, demonstra vários grupos de bactérias, como que apresenta, então, comparado, então, esses diferentes, então, tipos de esportes, tá? Tanto o bodybuilder, que vai ter o exercício, então, mais relacionado à musculação, como o exercício aeróbico feito, então, pelos corredores. O artigo, ele comenta muito mais sobre os bodybuilders, tá? Quais seriam os efeitos que foram observados neles. Então, eles apresentam um aumento desses gêneros. Faecilibacterium, Suterella, Clostridium, Haemophilus, Enzymbergiella. Então, esses grupos vão estar aumentados, esses gêneros vão estar aumentados em bodybuilders. Enquanto que apresenta uma diminuição de Bifidobacterium e Parasuterella. Tá? Então, esses gêneros vão apresentar uma diminuição quando você tem, então, esse padrão de exercício do bodybuilder. Então, o que eles comentam é que a dieta rica em proteínas, ela causa uma diminuição, então, de micro-organismos benéficos. Tá? Esses micro-organismos, principalmente o Bifidobacterium, são relacionados pela maior produção, então, de ácidos graxos de cadeia curta. Então, nesse caso aqui, a gente coloca o exercício como ele teve um efeito associado à dieta também, tá, gente? Essa dieta rica em proteína, ela teve efeito danoso, um efeito que não foi tão benéfico para a saúde desses bodybuilders. Enquanto que os corredores, eles apresentaram uma menor diversidade da microbiota, então, conforme eles tinham um aumento do consumo de proteínas. Esse é um outro dado que é bem interessante. Nesse estudo em específico, eles comentam que os corredores, então, de longa distância, eles apresentavam um consumo de carboidratos que era menor que o indicado. Então, eles apresentavam uma insuficiência na ingestão de carboidratos. Tá? E conforme eles aumentavam esse aumento da quantidade de proteínas, eles apresentavam uma diminuição na diversidade da microbiota. Então, esses dados ainda são um pouco controversos. Tá? Tem alguns estudos na literatura que mostram que uma dieta rica em proteína, ela aumenta
a diversidade, então, da microbiota intestinal. Tá? Tem alguns estudos, por exemplo, com jogadores de rugby, que demonstram essa relação. Então, esse artigo aqui, pessoal, está demonstrando, então, que vai ter uma diferença então, do tipo de exercício, tá? Por exemplo, exercício de musculação, exercício aeróbico, e como que essa microbiota, então, vai ser variada, tá? Se ela vai ter uma diminuição ou aumento, então, da sua diversidade. Nesse caso, pessoal, a gente também tem outro problema nesse estudo, que é o efeito da dieta sobre o tipo de exercício. Então, a gente não consegue desvencilhar bem o que foi causado pelo exercício e o que foi causado, então, pela dieta. Tá? Esse é um outro problema, então, que a gente tem nesse estudo. Mas o que as evidências em humanos apresentam? Tá? Então, com o exercício, ele pode, sim, modular a microbiota intestinal, causando uma diferença, então, na sua diversidade. E isso está associado com efeitos benéficos, dependendo do tipo de exercício. Agora, tem várias perguntas que podem surgir. Qual o tipo de exercício? Qual a intensidade? Qual a frequência? Qual a duração? Essas são perguntas que não se tem resposta ainda. Tem muitos estudos ainda que são necessários ser feitos ainda para a gente poder resolver essas perguntas. Mas vamos ver, então, alguns estudos, então, algumas evidências em estudos com animais. Tá? A vantagem desses estudos com animais é que a gente tem um padrão muito mais controlado. Por exemplo, nesse estudo aqui, com os bodybuilders e com os corredores de longa distância. Tá? Qual é a fonte da proteína? Tá? Tem alguns que vai ter uma fonte mais animal, outros vai ter uma fonte mais vegetal. Qual é a fonte dos carboidratos? Qual é a fonte, então, dos lipídios? Tudo isso pode modular a microbiota de forma diferente. Tá? Então, isso é uma vantagem que a gente apresenta em estudos com animais, para a gente conseguir entender como que o exercício físico consegue modular, então, a microbiota intestinal. Esse estudo aqui é muito interessante. Tá? Então, eles pegaram... aqui a gente tem um gráfico que vai demonstrar então, o efeito do exercício na tolerância à glicose em ratos exercitados, então, durante a gestação. Esse trabalho, então, ele mostra um efeito que é sensacional. O que eles fizeram? Tá? Então, aqui a gente tem dois grupos. Esse grupo aqui tá show, tá? Então recebeu uma dieta normal. E esse grupo high fat recebeu então uma dieta em gordura durante a sua, então, sua gestação. E esses animais eles foram submetidos a dois tipos de exercício. Alguns animais, então, esse exercício então, foi com as características primeiro. Então, foi um exercício de esteira, tá? 5 vezes por semana. Esse aí, grupo, que é o grupo exercício, e aqui também exercício nos animais high fat, eles começaram o exercício com 4 semanas antes da concepção. Então, elas estavam se exercitando antes de ficarem grávidas. Enquanto que as ratas PEG exercitado, elas começaram o exercício na segunda semana da gestação, então quando elas já estavam grávidas. Tá? Isso apresenta um efeito importante. Quando a gente analisa, então, os animais que recebem essa dieta rica em gordura, o que a gente observa? Então, os animais sedentários apresentam aumento são intolerantes à glicose, então eles apresentam um problema já metabólico, tá? Eles não conseguem absorver essa glicose de uma forma adequada. A gente observa que os animais que começaram o exercício na segunda semana da gestação também apresentam esse efeito. Enquanto que os animais que já faziam exercício antes da gestação, eles apresentam, então, uma normalização da sua tolerância à glicose. Então, aqui o exercício teve um efeito protetor contra esse aumento, contra essa intolerância à glicose que é causada pela essa dieta rica em gordura. Tá? Então, aqui a gente tem um efeito benéfico, um efeito protetor. Isso teve consequências também na microbiota, então, intestinal desses animais. E aqui o interessante desses animais, justamente, a gente consegue fazer de uma forma muito mais controlada. Então, vamos analisar o que a gente observou aqui. Então, lactobacilos. Em animais exercitados, então, que já eram exercitados até antes da gestação, apresentaram uma diminuição na sua abundância.
enquanto que animais que começaram a se exercitar, ratos, que começaram a se exercitar somente durante a gestação, não apresentaram essa diferença. Esse outro grupo, Escherichia e Shigella. Diminuição também dos animais exercitados, enquanto que animais exercitados durante a gestação, não houve diferenças. Helicobacter e Acetoneurobacterium, tá? Aumento, então, nos animais exercitados. Então, só a quantidade de exercício, se foi antes da gestação ou durante a gestação, conseguiu modular essa diferença, então, desses filos. Então, aqui é uma evidência bem clara que o exercício consegue modular a microbiota intestinal. Isso foi associado também a efeitos benéficos. Tá? Mas aqui é uma síntese dos resultados que esses pesquisadores apresentaram nesse trabalho. Então, esses animais que fizeram exercício, animais sedentários, antes da gestação e sedentários durante a gestação, apresentavam, então, um microbiota normal e eram intolerantes à glicose. Então, eles apresentavam problemas metabólicos derivados dessa dieta. Animais sedentários e que fizeram exercício durante a gestação. Eles apresentaram, então, intolerância à glicose e microbiota, então, normal. Já animais que fizeram exercício antes da gestação e depois, durante a gestação, apresentaram alterações na microbiota e foram tolerantes, apresentaram uma tolerância normal à glicose. Então, o exercício teve um efeito benéfico e um efeito protetor que modulou, então, essa microbiota. E isso teve efeitos, então, no metabolismo desses ratos. Tá? Então, aqui um estudo mostra de uma forma bem interessante esses efeitos. Então, esse aqui é um estudo que foi feito, então, com gestantes. Esse outro trabalho já foi feito, então, com camundongos. Tá? Então, nesse caso, foi um exercício voluntário. É um exercício voluntário e também um exercício que foi forçado. Quais são, então, essas características desse exercício? Então, esse aqui, pessoal, é uma roda de corrida para roedores. Tá? Então, um grupo teve, que nesse caso os animais VWR, eles ficaram 30 dias numa caixa que apresentava, então, essa roda. Tá? E os ratos estão lá, no caso camundongos, eles se exercitam naturalmente. Tá? Então não foi controlada a intensidade, nem frequência, nem duração desse exercício. Tá? Esses camundongos, eles eram livres para se exercitar a hora que eles queriam. Então os animais VWR ficaram 30 dias nessa caixa, enquanto que outros animais, o FTR, que seria então, eles fizeram treinos então numa esteira de ratos, como vocês já devem ter visto durante as outras aulas, outras palestras, então, do curso. Tá? Nesse caso, é um exercício forçado. O animal é obrigado a se exercitar. Então, eles fizeram exercício durante 6 semanas, 5 vezes por semana. Então, dá 30 dias, em teoria, que eles se exercitam. Isso que foi controlado entre os dois grupos. Então, por 40 minutos. O que eles observam? Esse gráfico aqui, pessoal, tá? Ele demonstra, então, as diferenças em vários filos de bactérias entre os 3 grupos. Então, animais sedentários apresentaram um padrão diferente de animais que apresentaram um exercício forçado comparado ao exercício voluntário. Então, o que esse trabalho demonstra? Que o tipo de exercício, se é voluntário, se é forçado, modula a microbiota intestinal desses camundongos para ser diferente. Tá? Somente o exercício, então, e nesse caso, se o exercício é voluntário ou se é forçado, já causou mudanças da microbiota. Então você fica pensando, como que o exercício causou isso? Por que um exercício voluntário causaria uma diferença comparado ao exercício, então, que foi feito mais cedo, que foi forçado? Tá? Eles observaram também um outro dado interessante. Esses 2 filos de bactéria, Tenericantes e Proteobactéria, eles tiveram aumentado somente, então, no grupo forçado, que fez o exercício, então, de esteira. Esses 2 filos, eles estão relacionados com alguns problemas causados pelo exercício excessivo. Tá? Eles são encontrados também em indivíduos, em ratos, os estudos com ratos que mostram que eles estão aumentados quando esses animais são expostos a uma dieta rica em gordura. Os autores comentam que nesse caso pode ser causado porque o exercício foi muito estressante
Isso pode causar, então, alguma alteração, alguma colite no intestino desses animais. Então, não é somente, nesse caso, o tipo de exercício também pode ser maléfico para a microbiota, dependendo de como que ele é feito, tá? Esse é um outro ponto interessante desse trabalho. E será que o exercício agora na mãe pode mudar a microbiota da prole? A gente pode dizer, então, que a microbiota pode ser programada. Tá? Esse é um trabalho que também foi feito, então, com camundongos, que está tentando demonstrar, então, esses efeitos. O que a gente observa? Aqui a gente apresenta um grupo de mães controle, tá? Então, elas apresentaram uma dieta controle durante a gestação e durante, então, a lactação. Um grupo de mãe que recebeu uma dieta em gordura, então que vai causar obesidade desses animais, e um grupo de camundongas, gestantes também, que receberam uma dieta em gordura e que fizeram exercício antes e durante a gestação. Então, são os 3 grupos. Aqui a gente vai apresentar, então, a prole de mãe controle, a prole de mãe que recebeu uma dieta em gordura, então, em teoria, uma prole vai ficar obesa, e uma prole, então, de mãe obesa, a mãe recebeu essa dieta em gordura que fez exercício, tá? Mas a prole não fez exercício nenhum. Então, o exercício e a dieta foram somente nas mães e durante, então, esse período antes da gestação até a lactação. Nesse caso, o exercício também foi voluntário. Então, da mesma forma que esse trabalho anterior. As camundongas, elas apresentavam essa roda de exercício nessas caixas, podiam fazer exercício a hora que elas quisessem. Então, vamos analisar primeiro qual que foi o efeito do exercício nas mães. Então, uma dieta em gordura levou a um aumento da insulina nas mães, enquanto que o exercício ele diminuiu esse parâmetro. Tá? A gente observa nesse outro índice, que é o HOMA-IR, tá? Ele vai medir a resistência à insulina. Então, quanto maior esse índice, mais resistência à insulina que a gente vai apresentar nesses indivíduos. Então, o exercício levou a uma diminuição da resistência à insulina, enquanto que outros parâmetros apresentaram um efeito tão preponderante. Tá? Então, a dieta em gordura alterou os parâmetros metabólicos dessas mães de uma forma, então, maléfica. Um aumento também de colesterol total, aumento do colesterol LDL, então todos os efeitos, então, maléficos. O exercício apresentou, então, para essas ratas, para essas camundongas, um efeito protetor bem leve. Tá? Alguns parâmetros, uma leve alteração. Já na prole, então a insulina da prole que recebeu a dieta, que as mães receberam a dieta em gordura, apresentaram aumento da insulina, então hiperinsulinemia, enquanto que em animais que a mãe recebeu a dieta em gordura, mas fez exercício, esse parâmetro foi corrigido. A mesma coisa a gente observa na resistência à insulina, então uma diminuição da resistência à insulina, e uma melhora também nos níveis de colesterol, com uma diminuição do colesterol LDL, que é o chamado, então, mau colesterol. Então, o exercício durante a gestação e anteriormente, antes e durante a gestação, foi benéfico para essa prole que ela não se exercitou, mas as mães se exercitaram. A mesmo quando ela se posta uma dieta que engordura. Então, o exercício ele teve um efeito protetor. Outro dado que é interessante é que a gente observa que a diversidade entre a microbiota, então, na prole. Então, aqui a gente encontra, então, os 3 grupos. Então, um grupo controle, eles apresentam vários gêneros bacterianos em comum, mas ele apresenta características específicas, que são diferentes. Dos animais que a mãe recebeu dieta em gordura, e dos animais que recebeu dieta em gordura e exercício. Então, a dieta e o exercício modularam de forma diferente a microbiota de todos esses animais. Esses outros gráficos, eles mostram, então, a abundância relativa, tá? Aqui em filos e aqui em gêneros. Eu aqui sintetizei as informações desses gráficos. Então, o exercício levou a um aumento, então, do percentual de Firmicutes, uma diminuição, então, no percentual de Bacteroidetes, um aumento do percentual desse outro filo, que é o Verrucomicrobia, tá?
Então, esse melhor perfil metabólico que foi apresentado, então, por esses animais, que a mãe fez exercício, foi associado à mudança na composição da microbiota na prole de mães exercitadas. Então, o exercício protegeu o metabolismo da prole, e isso foi associado com mudanças na microbiota desses animais. Então, esses, pessoal, são alguns estudos que a gente viu algumas evidências, então, em animais. Tá? Então, voltando àquela pergunta, tá? O exercício consegue modular, então, a microbiota intestinal? A resposta é sim. Tá? A gente vê isso em humanos e a gente vê isso em animais. Mas se a resposta é sim, a gente fica com uma outra dúvida. Por quais mecanismos o exercício consegue modular a microbiota intestinal? Uma coisa a gente saber, tá, quando eu faço exercício, minha microbiota muda, beleza. A gente vê isso em rato, a gente vê isso em camundongo, a gente vê isso em humano. Ok, a gente consegue ver essas evidências. Como que o exercício consegue modular? Isso é uma pergunta extremamente importante. E é uma pergunta que não se sabe muito bem a resposta até agora. Mas vamos tentar ver quais desses mecanismos, então, que poderiam estar alterados. Então, aqui a gente tem a microbiota e alguns dos fatores que podem causar eubiose e disbiose. Então, por exemplo, um exercício físico ou um padrão de vida ativo causa eubiose, causa um efeito positivo na microbiota, enquanto que a dieta e outros fatores ambientais podem causar também efeitos positivos. Agora, tem alguns efeitos que vão causar, então, efeitos maléficos na composição da microbiota. Por exemplo, o exercício é bom? É, mas depende do tipo, depende da intensidade. Então, a pessoa faz exercício até a exaustão, isso acaba favorecendo a disbiose da microbiota intestinal. Doenças vão favorecer a disbiose. Drogas, tá? Por exemplo, antibióticos, diminuem a diversidade, podem causar disbiose da microbiota intestinal. E o envelhecimento também pode causar esses efeitos. Aqui a gente vai ter um crosstalk, uma interação muito forte da microbiota com o sistema imune. Tá? Então pode ter efeitos benéficos, e esses efeitos benéficos podem ser causados pelo exercício, e efeitos então maléficos. Por exemplo, uma pessoa é obesa e a sua dieta vai alterar a composição da microbiota, que vai alterar a composição, vai modular o sistema imune, e isso pode ter um efeito maléfico sobre a composição da microbiota. Todos esses efeitos, então, vão ter, tanto a disbiose como a eubiose, vai afetar, então, o músculo esquelético. Tá? Então, aqui a gente tem um eixo entre o músculo e o intestino, tá? Que vai ser causado, então, pelas modulações da microbiota. Mas essa figura, então, ela mostra vários efeitos que podem modular a microbiota, mas eu não falo quais. Então, como que isso poderia estar relacionado? Quais mecanismos poderiam estar alterados? Essa outra imagem, ela mostra alguns possíveis locais que podem ter uma interação entre o exercício físico e a microbiota intestinal. Então, vamos analisar de uma forma mais clara essa imagem. Então, o exercício, ele vai modular o nosso humor, e a dieta e o exercício vai modular, então, a imunidade inata, que vai afetar, então, também a nossa microbiota. Essa modulação, então, da microbiota e do nosso humor, ela tem aferências, então, o exercício vai ter esses efeitos lá no cérebro, que esses efeitos chegam no nervo vago, que é o nervo que vai inervar o trato gastrointestinal. E aqui a gente vai ter uma modulação, então, do apetite, pela liberação, então, de peptídeos, como adelina, peptídeo YY, a liberação também de insulina por peptídeos, por hormônios como GLP-1. Essa modulação, então, do apetite, ela vai modular também a microbiota, então, isso vai afetar também, então, a nossa dieta. Tá? Então, conforme a gente faz exercício, a gente pode ter também mudanças na nossa dieta, e o nosso humor também pode estar relacionado com mudanças na nossa dieta. Então, fica muito difícil a gente conseguir distinguir, às vezes, o que é efeito do exercício, e às vezes o que é efeito da dieta, qual dos dois que é efeito combinado. Tá? Mas a ideia geral da imagem é que o exercício ele pode modular tanto o nosso apetite, pode modular também o sistema nervoso. E isso pode modular a nossa dieta, que vai afetar, então, a nossa microbiota. Enquanto que esses efeitos do exercício
Não se sabe muito bem ainda, mas eles modulam o sistema imune, e isso daí pode ser um efeito mais direto já do exercício na modulação da microbiota intestinal. Então, quais seriam os mecanismos que o exercício vai alterar para modular a microbiota? Essa figura aqui vai sintetizar como que o exercício consegue modular essa microbiota intestinal. Então, a gente faz o exercício, e quais seriam os efeitos então do exercício? No intestino, ele pode diminuir o risco de câncer de cólon, o risco de doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn. No cérebro, ele pode aumentar a expressão desse fator KBDNF, que aumenta, então, a sobrevida de neurônios e a plasticidade neuronal, então é um fator muito interessante no efeito do exercício na cognição. Ele melhora a função da barreira hematoencefálica e diminui o efeito da depressão e da ansiedade. No tecido adiposo no músculo, ele vai aumentar a sensibilidade à insulina, o gasto energético vai diminuir a inflamação. E fica outra dúvida também em outros órgãos, que pode ter efeitos também no fígado, no rim, no coração, no osso e na pele. Como que a microbiota, então, vai causar esses efeitos? Então, o exercício, por meio de todos esses fatores, ele altera a composição da microbiota, principalmente por modulação do sistema imune, e isso vai levar a uma maior produção, então, de butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, tá? Também outros ácidos, como o propionato e o acetato. Isso pode estar relacionado com a maior função da barreira que vai separar, então, o intestino e do lumen intestinal, uma diminuição da translocação bacteriana, uma diminuição da produção de citocinas, então, pró-inflamatórias. Tá? Então, o que se sabe até hoje? O exercício modula a microbiota intestinal. Como? Possivelmente, da cadeia curta, e uma diminuição também da produção de substâncias pró-inflamatórias. Aí esses efeitos desses ácidos graxos de cadeia curta vão ter efeitos, por exemplo, no cérebro, no tecido adiposo, no músculo e também em outros órgãos. Mas tem muita coisa ainda que é para ser estudada na literatura. Por exemplo, como que esse exercício causa essas alterações, qual o tipo de exercício, qual a intensidade, se exercício é aeróbico, se exercício de musculação. Então, tem várias formas diferentes, muita coisa ainda para ser pesquisada nessa área. Aqui tem algumas referências, pessoal, que eu utilizei aqui nesse trabalho. Tá? O que eu tinha para falar é isso. Tá? Eu agradeço a Isa e a Camila pelo convite para falar aqui para vocês. E agora, se tiverem algumas perguntas, está disposto a responder. Oi, Audrey. Muito obrigada pela sua excelente palestra. O pessoal gostou bastante. Tem algumas perguntinhas aqui para você. Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pode falar, sem problema. Ok, então tá. A primeira pergunta veio do Lion. E o consumo de determinados pré-bióticos pode favorecer algum probiótico de interesse? É que nesse caso, a gente vai dizer que o consumo de pré-bióticos ele vai favorecer bactérias que já vão ser encontradas na nossa própria flora intestinal, na nossa própria microbiota. Tá? A gente pode dizer assim, os pré-bióticos vão favorecer, por exemplo, o aumento da diversidade de lactobacilos. Tá? Mas é diferente, por exemplo, da gente dizer que vai aumentar probióticos, porque probióticos necessariamente são bactérias que a gente vai ingerir. Tá? Então, o consumo de pré-bióticos vai afetar, ele vai causar aumento da diversidade de filos ou de gêneros específicos, enquanto que o de probióticos e outros filos específicos. Tá? Mas essa que seria a diferença. Legal, Audrey. Tá bom. Tem uma outra pergunta aqui da Sara. Professor, você comentou que alterações nessa microbiota podem estar associadas a várias doenças. Se uma pessoa, por exemplo, possui problemas psicológicos, existe um grupo específico dessas microbiotas que podem auxiliar no tratamento? Ou essa associação a doenças está no desequilíbrio da microbiota como um todo? Seria mais a segunda opção. Tá? Seria essas doenças
elas não são causadas necessariamente por gêneros ou bactérias específicas. Ela é causada por uma disfunção geral da diversidade da microbiota. Tá? Isso não significa que não tem gêneros específicos que podem ter efeitos interessantes, só que isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Tá? Então, por exemplo, o ideal quando a gente está pensando em microbiota, vamos pensar no futuro, seria, eu quero fazer um tratamento para melhora da minha microbiota intestinal. Seria a gente fazer um sequenciamento da microbiota da pessoa, e depois a gente continuar vendo, fazer novos exames para ver como que essa microbiota, como a diversidade desses filos está sendo alterada. Tá? Porque é muito difícil a gente conseguir entender, pensar assim, vou tomar lactobacillus SPP e vai melhorar esse problema psicológico que eu apresento. Na prática, a gente tem que pensar que a microbiota é como se fosse uma floresta. Tá? É algo ecológico, tem várias espécies, elas interagem umas com as outras, e isso que vai causar os efeitos positivos ou negativos. Legal, então. Tá, vamos passar para a próxima pergunta. A Elaine, ela falou assim, professor, uma pessoa que ingere fibra e causa desconforto abdominal, dores fortes e até gases em excesso, essa pessoa pode ter síndrome do intestino irritado? Vai depender de outros sintomas que a pessoa apresenta e do tipo de fibra que ela apresenta, tá? Do tipo de fibra que ela acaba consumindo. Pode ser também algum outro fator alimentar que ela ingere. Por exemplo, tem pessoas que apresentam síndrome do intestino irritado com consumo de café, chá. Então, às vezes ela pode ter um grande consumo de fibras, mas consome outros tipos de nutrientes que acabam causando essa irritação no intestino. Normalmente as fibras elas não vão ter um efeito tão importante sobre essa irritação, mas em alguns casos elas podem ter sim. Então vai variar muito da dieta da pessoa, de outros fatores da dieta da pessoa. Tá legal. Então, continuando. O Wallace, ele perguntou assim, o transplante de microbiota fecal de um atleta de elite numa pessoa iniciando o esporte pode ajudar no desenvolvimento físico desse iniciante? É uma ótima hipótese para ser feito um estudo. Eu não vi nenhum estudo que está fazendo isso, mas seria interessante a gente pegar, por exemplo, dá para fazer em ratos. Pega um rato que tem que vai apresentar uma microbiota distinta, que tem, por exemplo, uma alta performance no exercício, e faz o transplante para um rato sedentário. Será que isso pode afetar como que esse animal como que esse animal vai apresentar uma performance, então, no exercício? Essa pergunta, eu realmente vou ficar na questão de hipótese, porque não tem nenhum trabalho que mostre isso. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Isso seria um ótimo trabalho para ser feito num doutorado, na minha opinião. Verdade, fica a dica aí para o pessoal que está querendo entrar no laboratório. Scarlett, que já entrou. Tá, continuando aqui. A Elaine perguntou assim, professor, por que alguns pacientes de Covid estão apresentando sintomas relacionados a dores abdominais e diarreia? Está relacionado ao intestino? Por isso, o uso do Anita? Qual a explicação do uso desse medicamento? Em relação ao COVID, isso é um pouco mais complexo. Primeiro foi pensado que o COVID é uma doença respiratória. Ele é uma doença respiratória, mas teve alguns estudos que mostram que ele tem alguns efeitos neurológicos também. E outros estudos que mostram que ele tem alguns efeitos inflamatórios. E outros estudos que mostram que ele tem efeitos também no trato gastrointestinal. Inclusive, tem até uma variante que afeta mais o intestino comparada ao trato respiratório. Tá? Essa utilização do Anita para o tratamento do COVID é uma coisa que eu não tinha visto a informação ainda. Eu vou dar uma pesquisada para ver sobre isso. Mas no caso, o Anita ele vai modular o GLP-1, que vai estar relacionado com a secreção de insulina. Então, eu não vejo uma relação forte na utilização desse medicamento para o tratamento de dores gastrointestinais causadas pela COVID. Tá? Mas tem uma variante. O Anita não é ivermectina? Eu acho que não. Eu acho que é. Eu acho que Eu acho que é, sim. Eu confundi. Sim. Então, não, a Elaine falou que Não, não. não é?
Sei lá, a Elaine falou que não. A Milene Eu também saiba, falou a que não. Anitta é o que faz o tratamento do que tem o. É o. Remédio Ele é pra o verme, análogo gente. do GLP-1. Não, é remédio pra verme, não é GLP-1. É, Anitta é remédio pra verme, eu já tomei. Nitazoxanida. Nitaxonamida. Isso, é um remédio para verme. Mas então não é ivermectina. Então eu confundi o medicamento. Tá? Nesse caso, o pessoal que está utilizando não tem nenhum estudo que está demonstrando o efeito. Tá? Então, Eles em relação ao na tratamento, verdade, eles utilizaram um estudo in vitro para começar a utilizar via oral, só que a dose é muito diferente, porque a dose que foi feita in vitro é impossível de ser utilizada oralmente. Impossível não, ela não é uma dose utilizada para tratamento de verme. Então, esse estudo não era para ser aplicado dessa forma, mas as pessoas acabaram procurando pelo medicamento, pela ivermectina, né? Pelo menos é o que eu tô sabendo, mas o do Anitta eu não sei. E eu acho que a hipótese é de que impede a entrada do parasita na célula, algo assim, do vírus. só que a dose acaba sendo muito mais alta. Sim. Então tá, Audrey, eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de ter vindo aqui falar conosco sobre esse assunto muito interessante que despertou bastante dúvida aqui nas pessoas. A Isa também, se ela quiser falar alguma coisa, mas em todo caso, foi isso mesmo que as perguntas que teve foram essas. Mais uma vez eu vou falar, né, pessoal, vocês aí vão dormir agora, digerir todas essas informações que vocês tiveram ao longo da semana. Qualquer dúvida que vocês Digerir, tiverem, né? se qualquer outro tipo de hipótese aí que vocês tiverem sobre comer cocô, a gente conversa amanhã com o professor Audrey. Vai começar um pouquinho. Bom, independente disso, vai ter a palestra da Laís amanhã às 18h30. E após isso, a gente vai ter a mesa redonda. Audrey, não sei se você está tendo acesso ao chat, mas o pessoal está elogiando bastante a sua palestra. Nós gostamos muito. E mais uma vez, obrigada por você ter vindo aqui falar com a gente sobre isso. E você quer falar alguma coisa? Então, obrigado pelo convite, obrigado pelo pessoal por interagir, tá? E a gente se vê amanhã. Se tiverem mais alguma dúvida, eu vou estar disponível amanhã, caso vocês consigam daí digerir melhor essa informação, tá? E é isso. Então, tá bom, pessoal. Então, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até agora. Podem mandar aí o ok de vocês. Lembre-se de mandar aí o ok com o nome, caso o Gmail que você esteja utilizando não seja o Gmail da inscrição. E é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Aguardamos todos para o nosso último dia amanhã. Infelizmente, não vai ter coffee, porque é online. Mas cada um leva a sua comidinha aí para onde você estiver para a gente comer junto no final. Tá bom, pessoal? É isso mesmo. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Até mais.